Senhoras e senhores rangelianos, salve, salve! Estamos aqui agora com o 4º episódio do Papo Zen Podcast. É aquela oportunidade que eu tenho de trazer amigos, pessoas influentes, ou até pessoas não influentes da comunidade patrocinense para a gente bater um papo legal aqui. E o meu convidado de hoje, se eu falar o nome dele, você, com certeza absoluta, você não vai conhecer. Meu convidado é José Carlos dos Anjos. Você sabe quem que é? É o comunicador, meu amigo Carlinhos Bill. Super gênios, ativar. Carlinhos Bill. Shazam. Shazam! Cara, muito bom ter você aqui, cara. Bacana, Zé, obrigado, viu? E de início, assim, parabenizar pela iniciativa, né? A gente tem acompanhado aí os três que aqui estiveram. A gente observa que hoje as alternativas oferecidas, e graças à rede mundial de computadores, é possível, né, você se transportar para dentro da vida das pessoas, no espaço onde ela se encontra, nos mais diversos mecanismos, né? E é fantástico para quem conhecia o seu trabalho brilhante, inteligente, um humor, né, inteligente. Nossa, menos. Não, mas e de repente você passar isso e dar oportunidade a mim, como já deu aí aos que vieram e os que virão também. Com certeza. É muito legal, então participar desse quadro no canal, no seu canal, é muito legal, até para rimar. Até rimou. Bill, você é patrocinense, mas você não nasceu em Patrocínio, né? Você é de São João de la Sierra Negra. Sierra Negrita. Na verdade, assim, a minha raiz dos Anjos está lá, né? Eu até me formei com a minha mãe, eu nasci aqui, eu sou ruim de memória. Mas... Não, é claro que você tinha... Só se fosse parteira para você nascer em São João. Aliás, até né, antes de entrar para te responder, fato muito interessante, muitas pessoas perguntam, Bill, já nasceu com essa voz? Eu falei, não. Isso foi com o tempo que eu desenvolvi. Você imaginou, mamãe, eu quero mamar. Mamãe. Não ia dar certo, né? Fale mamãe. Mamãe. Papai. Mamãe. Mas, Zé, assim, eu nasci em Patrocínio, sou natural daqui, eu nasci no dia 25 de setembro de 1966. A minha raiz, família, meu pai, né, Antônio Lourenço dos Anjos, ali da região de São João da Serra Negra, né, e eu sou de uma família muito humilde, então, assim... pode-se dizer que casa própria mesmo a gente veio ter depois de velhos, né? Então sempre migrava muito. Era mudança de charrete, cada história, assim. Mas eu sou de Patrocínio. Aí veio o seu gosto por cavalos, né? Que nós vamos comentar. Cavalo, sim. Mais à frente. E já foi no retorno, né? Porque eu fiquei em Patrocínio porque meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, em 1970. E 74, 75, se não me falha a memória, 4, 5 anos depois, minha mãe, muito jovem ainda, né, encontrou um jovem mancebo. Meu pai, que eu falo com o maior orgulho, que hoje ele já não está mais aqui em meio a nós, mas ele é pedreiro, um dos melhores pedreiros, Oscar Vigílio Cacheta, Oscarão, né, e ele prestava muito serviço para um senhor, o senhor Moisés, na cidade de Uberlândia. Então nós mudamos para lá, 75, 6, 7, alguma coisa assim. E lá permaneci até 1985, quando fui convocado para o Exército Brasileiro. E aí fui para Brasília, fiquei 1 ano e meio em Brasília. Aí os meus pais mudaram para cá novamente, né? Retornaram para cá de 85 para 86. 86, eu fui em 84, final de 84 para 85. Em 86 eu retornei para Patrocínio. Falei, para onde que eu vou, né? Eu estava cheio de ideia, mas a época... Então você vestiu a farda verde-oliva? Sim, fui soldado PE, primeira companhia, terceiro pelotão de choque. E foi uma época assim, muito cruel, cara, porque quando nós chegamos em Brasília, o Tancredo tinha acabado de morrer. Então nós ficamos de prontidão por meses, praticamente dormindo fardado, né? O dia inteiro, quase 24 horas de prontidão para qualquer momento. Como nós éramos do pelotão de choque, qualquer momento poderia ser acionado, né? Então você tinha que estar pronto. Quando muito você tirava a gandola, te pendurava ali no beliche, né? Que a gente dormia em beliche, os dormitórios e pronto. Vestia rapidinho, cinto NA, capacete, braçal, já passava pegava o armamento e ia para a luta. Ia para a luta. Mas agora uma das melhores fases da minha vida. É onde muita gente diz, olha, é onde o filho chora e a mãe não vê, mas é onde você realmente é um divisor de águas, sabe? Na vida do homem. E eu acredito da mulher também. Hoje muitas mulheres ingressam nas Forças Armadas
E porque é onde você aprende o respeito. É a questão da disciplina. Exatamente. Né? Você pode legal. até ser um soldado, vamos dizer assim, indisciplinado e ser até punido para isso. Mas aquela questão da disciplina do exército, ela fica na sua cabeça. Sem dúvida. Fica... E você leva isso para a vida pessoal, porque você aplica isso, né, na sua atividade profissional, interpessoal, ou seja, você acaba aplicando isso, essa disciplina, o respeito. Ele é fundamental hoje na relação com as pessoas, o respeito. Então isso para mim foi muito importante para o Exército. Um dos motivos que eu te convidei para a gente bater esse papo aqui, porque isso aqui não é uma entrevista, né? É um bate-papo de boteco, faltou só... para falar em cerveja, dá uma olhada no meu cooler, vê o que você quer, se você quiser alguma coisa do meu cooler aí. Rapaz, acho que você vai querer o quê? Vou querer uma água. Então toma aqui. Isso, água quero. Isso. Eu vou querer uma água. Uma água, Porque cerveja não tem. Porque assim, você sabe que nós estamos, né, na lei seca. Então eu falei assim, eu não posso trazer, porque senão configura desrespeito civil, né? Isso é uma desobediência civil, aliás, e a gente pode ser, inclusive, penalizado. Saúde. E, de repente, o canal ser cancelado com 4 episódios, ou eles tiram o nosso do ar, fica só 3. É muito ruim. É verdade. É muito ruim. E uma das coisas que a gente aprende com o Exército, né? Não questione, cumpra. É muito interessante isso, porque para chegar a uma determinação, houve um embasamento daquilo, né? A gente vive numa sociedade muito rebelde, até ontem, né? A gente comentava sobre isso. A gente estava comentando. A sociedade muito rebelde. Agora que você não pode tomar a cerveja, não é que você não pode, né? Você tem essa restrição, é que dá uma vontade. Gente do céu. Quando você não pode, aí o bico fica seco. É verdade. Mesmo. Mas eu te convidei para a gente bater esse papo, porque assim como eu, você é um cara que entrevistou um monte de gente. Centenas de pessoas. Mas você nunca foi entrevistado. Ou talvez raras vezes você teve a oportunidade de falar alguma coisa, né, de responder perguntas, né? Verdade. E não de questionar. Então eu acho que isso é um momento, né? E é uma coisa bem, como eu disse, é uma coisa bem relax mesmo, é um bate-papo, né? E o gosto pelo rádio, Bill, surgiu como? Essa voz aveludada. Antes não era acompanhado pelo cabelo cromado. Não. Né? Tem gente que pergunta que se você pinta de branco, né? Não, pinta, motociclista não tem é grisalha, é cromado. E não é motoqueiro também, né? Não, é motociclista. É motociclista, muito bem. Que fique bem... Claro, esclarecido, hein, esclarecido. Gente? Não me chame de motoqueiro, por favor. Mas é interessante que o Exército até ele... Eu nunca, Zé... eu nunca, te juro, que eu busco assim na minha memória, eu tenho uma memória muito ruim, péssima. Isso por um lado isso é muito bom, isso por um lado é muito ruim também. Porque fase da minha vida, o meu irmão tem uma memória fantástica. Mário Magrini, é fantástica a memória dele. A gente começa a falar e começa... Você lembra quando ele fazia assim? Ele ia contando os detalhes. Eu falei, cara, eu não lembro. Então, como eu esqueço coisas ruins, eu esqueço coisas boas também. Então, não sei se tem um lá. Fica tudo no 0 a 0. Mas, voltando à pergunta, eu cresci sem aquela identidade, o que eu quero ser quando eu crescer. Quando crescer. Com aquela vontade, aquele desejo que muita gente tem, né? Quando eu crescer, vou ser médico. Quando eu crescer, vou ser piloto de avião. Quando eu crescer, vou ser jogador de futebol. Quando eu crescer... O fato é que eu sempre fui apaixonado por rádio, ouvi muito rádio. O único cara que fica nessa dúvida é o Tião Anão, né? Que ele nunca vai poder falar quando eu crescer. Não, mas ele pode crescer horizontalmente. E já está crescendo. E você sabe que ele está voltando para patrocínio e vai ser entrevistado aqui. Estou sabendo, vai ser uma ótima entrevista, com certeza. Já vi o convite aí, pessoal. No Zen Podcast aqui, nós vamos trazer o Tião Anão aí, mas continua. Muito show. Aí é o seguinte, cheguei no Exército, sempre gostando de rádio, ouvia rádio à noite, com os meus amigos de Uberlândia, né, 16, 17 anos, antes de ir para o Exército, e tinha aqueles 2 em 1 gigantescos de colocar em cima. Nossa Senhora. Não tinha os muros fechados, as residências hoje que viraram verdadeiros presídios, né, visualmente falando, concertina, cerca elétrica, muros numa altura danada. E a gente de segurança para tudo. Não, para todo lado. Não tinha aquilo. A gente ficava até 10, 11, meia-noite, 1 da manhã. E ouvindo rádio. Eu ouvia muito a Mundial. Era apaixonado com a Rádio Mundial, a AM do Rio de Janeiro. É uma emissora que, para mim, até hoje, é a maior referência de rádio do Brasil, sabe?
Aqui eu fazia uma gambiarra na antena, levantava, puxava um fio e ficava mexendo para ouvir. Tinha um programa das 10 à meia-noite, que eu não me lembro qual. Good Night Mundial. Good Night Mundial, depois vinha Ritmos de Boate. Ritmos de Boate. Ué. E de manhã tinha Alberto Brizola. E o prefixo 860. Mundial. Música em sua vida. Era fantástico. Bom, aí sempre gostei de ouvir, mas nunca me imaginei dentro do rádio. Eu gostava de ouvir, eu era apaixonado. Fui para Brasília, eu fiz uma bobagem lá e me mandaram. Bobagem que era o seguinte, eu tinha uma namorada em Uberlândia e eu fugia do batalhão. Coisa básica. Eu voltava 2, 3 dias depois. Saudade? Estava preso. Ia preso e aí eu pegava os piores serviços, né? Pegava os piores serviços, era a guarda do quartel. De madrugada, cara. Então tinha o turno, era de 2 em 2 horas, ficava 2 horas ali num certo ponto. Às vezes havia alternância disso. Mas geralmente eles me colocavam onde que disseram que uns 4, 5 já tinham morrido. Que ali de vez em quando botava pressão, né? Era uma loucura. E aí o que me distraía era rádio. Eu levava um rádiozinho pequeno e enfiava ele dentro do capacete. E aí eu enfiava a mão do lado, aumentava o volume, abaixava o volume. E ele era uma concha, né? Ele jogava o som, eu ficava como se fosse um fone de ouvido, muito doido. E ficava ouvindo, cara. E aquilo ouvindo nas rádios. A rádio, para mim, que era referência brasileira na época, extinta Manchete, a Jornal, né? A Globo, sim. A Globo FM também, fantástico. E ficava ouvindo. Numa madrugada, eu saí do meu turno. Isso em que ano, Bill? Isso em 85. 85. Aí eu fui na companhia, passando pela companhia, e eu falei, Globo FM, você liga e é só sucesso. Você falou? Eu falei, repetindo o que eu ouvi dos locutores. Nisso, um tenente abre a porta, falou assim, dos anjos, falou, sim, senhor. Aí juntei os cascos, como a gente fala, sim, senhor. O que é isso, rapaz? Rádio ligado uma hora dessa, você tá doido? Você quer pegar uma prisão perpétua aqui? Eu falei, não, senhor, de jeito nenhum. Mas não estou com o rádio ligado. É claro que tá, rapaz, eu ouvi aqui. Eu falei, não, eu que falei. Eu falei, então fala de novo. Globo FM, você liga e é só... Rapaz, você leva jeito para isso. Já pensou que você vai fazer depois de você sair daqui? Eu falei, não. Eu falei, pensa nisso, ingressar no rádio. Você tem timbre, voz boa, né? Você é um cara comunicativo, eu sempre vejo. Eu falei, ô, tenente, muito obrigado. Obrigado, agora some daqui, rapaz. Vazei. Bem exército mesmo. Bem. Aí o que aconteceu? Com isso, eu falei, eu fiquei pensando, né, me imaginando trabalhando, passei a ouvir mais ainda e ouvir os locutores. Terminado o meu ciclo no Exército Brasileiro, os meus pais mudaram para Patrocínio, vim para Patrocínio, chegando aqui fui trabalhar numa fábrica de calçados, né, na Zomarca, propriedade do Marcos Vinícius, o Márcio Luiz, José Carlos Dias e o Cadu. Caluzinho. Pronto, aí fui trabalhar com ele, Tião Brito, uma turma muito Paulinho boa Pica-Pau. lá. Paulinho Pica-Pau, uma turma bacana pra caramba. Não, Paulinho Pica-Pau não, por favor. Paulinho Luco. Não, era Pica-Pau na época. Mas tá certo. Ele ainda não era Luco. Correto. Aí, nessa... Acho que o Luco nem tava lá, né? Nem tava lá. Não estava. Não tava, certeza que não tava. Não. Aí, justamente nessa época, eu fui pedir oportunidade para fazer sabendo, eu tomei conhecimento que a emissora era de propriedade deles. Dá pra fazer um teste na rádio de vocês aí, não? Não, só que isso leva jeito. Não, tá, vai. Quem sabe a gente arrebenta a boca do balão aí, né? E isso foi numa sexta-feira. No sábado, pela manhã, eu fui fazer o teste. Me lembro, foi com o Cabral. O Cabral, vozeirão muito redondo, bonito, né? Tá louco. Padrão mesmo. Ele falou o seguinte, cara, eu vou colocar uma música aqui agora, tá? Pegou um bolachão assim. Um estúdiozinho pequeno que nós tínhamos lá, né? Fez a colada, né? Fez a colada. Falou o seguinte, eu coloquei a música aqui, colocou o gravador de rolo já pra gravar, né? Das canzão desse tamanho. Aí ele colocou o toca-disco lá, falou, vou colocar a música no princípio, eu vou abaixar o volume, você vai, simula aí que você tá abrindo um programa, depois no meio você manda um alô, e depois você fecha, beleza. E ele liberou e eu comecei a desembestar a falar, né? Dando o meu recado lá assim. Nisso estava ele só lá e ele fazendo o teste. Aí apareceu mais 1, 2, 3 lá. Na hora que eu vi, tinha uns 4, 5 dentro de uma sala pequenininha. Eu falei, das duas, eu tô pagando um mico da minha vida ou eu tô arrebentando a boca do balão. Vamos até o final para ver o que dá, né? Fato que quando concluiu, eu falei, não, cara, que é isso? Não, começa amanhã. Não, vocês estão de brincadeira comigo, tanto sacanagem. Não, mas é isso mesmo. Não, se você tiver interesse amanhã.
Eu falei, fazer o quê? Ele falou, não, amanhã você vem cá. Aí eu fui fazer o plantão esportivo. Sei. E já tinham 3 plantões ainda por causa do Joaquim de Assis ainda. Tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com o Joaquim de Assis. Bola que sobe e desce, quando desce nos pés de fulano, que olha, que domina. Nossa senhora, que é isso? Era a mesma coisa, rapaz, era incrível. E aí eu fui plantão, né? Cheguei, tava lá o Eustáquio, o Edinho DJ, que era ele que comandava a equipe, o Eustáquio e o Valmir Cacheta. E eu cheguei. Grande Valmir Cacheta. Grande Valmir. E aí eu comecei o plantão e eles já me deram uma bomba, cara. Me deram um jornal para me ler, para me passar para os ouvintes. Era o jornal Estado de Minas, naquela época não tinha as informações tão fáceis como você tem hoje, né, através da internet. Então a gente tinha que esperar o jornal, você lia antes e tal. Só que me deram o jornal de última hora para me ler, cara. E era para me ler as notícias do esporte. Que esporte era? Tênis. Internacional. Meu Deus. Mariscova. Era cada nome, cara. Prochasca, Rapapapova. Exatamente. E de repente, cara, vamos às informações agora com o Carlos dos Anjos, né? Era Carlos dos Anjos, porque a gente tinha o Zé Carlos, né? O meu tinha que diferenciar, o Carlos dos Anjos. Aí peguei aquele jornal, rapaz, eu comecei, aí eu vou te falar. Eu tremia, a folha tremia, o nervosismo fez com que a minha visão embaçasse. Eu tentava limpar, estava lacrimejando o jornal e as letras e as notícias. Embaralhou. Cara, mas foi. Passei. Aí foram assim por vários meses. Até chegar o momento seguinte, o Edinho deixou, passei até assumir o plantão esportivo, já comecei a fazer um programa noturno. Isso na AM, né? Na AM, isso ainda 560. Na AM, 560, 560, história linda, 560. Aí eu comecei a fazer um programa no sábado à noite, com a Liliane Coates, saudosa Liliane, filha do saudoso Humberto Coates. Ela fazia sonoplastia e me deu dicas importantíssimas. Ainda era aqui na... Já era no lá, Alto do Marciano Brandão. Sim. E lá eu fazia esse programa, eu me recordo até de um episódio muito interessante do seu Ramiro também. Ramiro Umbelino. Já nos deixou também, né? Ele é que abria e fechava, né? Ele tomava conta do transmissor. Exatamente, à noite era o nosso guarda noturno lá. E interessante, foi um dia a Liliane chamou o seu Ramiro, né? Ramirão, bota 1000 aí pra mim. A gente tinha um transmissor de 1000 watts e ele devia estar com 200, 250 watts, alguma coisa assim, uma potência bem local, né? Ramirão, bota aqui. Eu imagino que ele deve ter falado assim, mas Liliane não pode. Falei, que não pode? Só coloca aí pra mim, senão não... Sei que ela aí firmou a voz. E você que jogou isso pra mim, rapaz. Nesse dia eu fazendo o programa, sábado à noite, eu nem lembro bem o nome do programa, e tivemos ligações de Paracatu, Unaí, sabe assim, a abrangência foi gigantesca. O pessoal ouviu, gostou do programa. Gostou. Mas aí o seguinte... Não é só ouvir, né, cara? O importante é gostar, né? É você pegar a audiência, assim, né? É interessante, é conquistar. Conquistar. É uma conquista, é uma conquista. É uma conquista. Porque simplesmente só ouvir, né? E hoje a gente tem muito isso, viu? O ouvinte fiel, ele está... perdendo essa... não o ouvinte fiel. Estamos perdendo ouvintes que têm a referência de ser fiel. Porque os que são, continuam. Eu acho assim que o rádio hoje, ele perdeu a referência do apresentador. O rádio virou assim com todo respeito, não estou dizendo aqui... Sim, claro. Não estou aqui cagando regra, né, para ninguém, assim, é a opinião minha. Eu acho que as grandes referências que a gente tinha, até num passado recente, elas desapareceram. Antigamente, cara, eu vou ouvir o programa do Carlinhos, eu vou ouvir o Edinho DJ. Não era? Não era assim? Era tudo referência, quer ver? Era o Flavinho Cunha. Carlos Roberto. Carlos Roberto, entendeu? Era 98 Rural. Voltando. Apresentar para fantástico. Você pegava o Luiz Antônio Costa, naquele programa Roda Viva, da tarde. Tinha o Show da Manhã que tinha... foi o Luiz Cabral, depois foi o nosso Roberteiro, que nós vamos falar dele com certeza, e depois foi você, e hoje está o Zé Antônio, assim, hoje são poucos os comunicadores, assim, que são referências, quer dizer, você não está sintonizado na rádio pelo comunicador, você sintoniza pela música, você está ali, se você não gostou da música, você muda de música, e você vai para lá e... Zé, mas você sabe, na minha modesta e simples opinião, o Márcio Luiz é um cara que eu respeito muito, nesse posicionamento dele.
Ele falou, Bill, existem locutores, existem comunicadores. Você é comunicador. Você tem o dom da comunicação. Você coloca o microfone na sua mão e você fica à vontade que você vai comunicar. Você vai... E tem aquele locutor, aquele que só fala. Ele reporta, ele não é... Ele imposta a voz, fala o nome da música, alô você, boa tarde, boa noite, bom dia e tal, tudo mais. Tantas horas, agora você vai ouvir faz tudo certinho, bonitinho, mas não agrada, não é aquilo... Fala, improvisa. Aí, na hora falando desse... Que é isso? O que é improvisar? Realmente, né? Aí... E hoje em dia falta muito, hoje não tem mais, não temos mais. Primeiro porque não houve renovação dos comunicadores, não houve. E o pouco se renovou, infelizmente, são... Vamos pegar a própria história do rádio no Brasil, uma Eli Correia não tem mais. Não tem. Você não ouve uma Eli Correia, um Zebete, uma referência pelo horário de manhã. Você vai pegar o Antônio Carlos do Rio de Janeiro. Antônio Carlos. Hoje está no Tupi, ou seja, a Globo fez uma mexida lá que até hoje eu não entendi o que a Globo quis. Né? Então, voltando ainda àquela questão. Onde que a gente estava mesmo? Não. Eu fazendo o programa à noite. Aí o seguinte, eu trabalhava na fábrica durante a semana. Final de semana, sábado à noite fazendo o programa e domingo plantão. Eu falei, pô, eu sou um cara com 19 anos. Né? Eu preciso de ter vida. Eu preciso ter vida, eu preciso ter vida social. Não tinha. Né? Então eu falei, não. E também a rádio não era aquilo que eu imaginava de rádio. Porque eu estava fazendo um programa popular, eu com 19 anos, tocando à época Amado Batista, nada contra os artistas, mas eram artistas de um apelo popular. Eu queria tocar o que estava tocando nas rádios do Brasil, porque a gente vivia uma explosão musical na década de 80 fantástica. Os enlatados americanos, você pega os ingleses, por exemplo, Phil Collins, Genesis, com Mama, né, That's All, você vai pegar aquela levada, Whitesnake. No Brasil, Legião Urbana surgindo, explodindo, cara. Plebe Rude, Capital Inicial, Paralamas de Sucesso, Kid de Abelha. Se eu fosse citar aqui, eu ia ficar o tempo todo. Então, eu queria era tocar aquele tipo de música, eu queria tocar aquela música para aquele pessoal que tinha minha idade, né, que estava vivenciando aquilo. E o que eu estava fazendo não me agradava, mas foi um aprendizado muito bacana. Quando eu falei, eu não quero mais mexer com rádio, porque rádio, para mim, era outra coisa. O que é para você? Não, é música. Então, aí deram um jeito, arrumaram uma vaga para mim na 98 FM, que estava com um ano só. Já tinha completado um ano, se não me engano. Porque ela surgiu em 85, né? 1985, e 86 ela estava completando um ano. Na 98 tinha o Edinho DJ, o Flávio Cunha, o Magrini também. Não, o Magrini veio bem depois que o Magrini. Veio depois? O Magrini é uma das pessoas que ele trabalhava. O Magrini veio na esteira do Carlinhos Bill? Veio. O Paulinho... Com todo respeito, viu, Magrini? Você é um baita profissional. Claro, não, isso sim, só dando... Meu amigo, você está aqui, ó. Não, esse é outro. Mas, aí eu comecei a fazer, cara, o rádio. Aí voltei para fazer FM, no pior horário que tinha, que era de noitão, né? Eu falei, cara, eu tô fazendo o que eu gosto, não importa de horário, não. Eu trabalhava na fábrica durante o dia e à noite tava lá na rádio, cara, e fechava a rádio, e foi muito bacana. E aí eu já cheguei com uma certa bagagem do AM. Eu já tinha perdido o medo mesmo. O medo, o medo, acho que o medo é o que mais define de microfone, né, aquela coisa. Eu já estava mais à vontade, eu fazia técnica algumas vezes sozinho na AM, então eu já tinha as manhas de fazer técnica, então quando eu cheguei na FM, né, eu já cheguei muito à vontade, e até mesmo porque eu já conhecia a turma. E o horário onde ficava tranquilo. E foi onde eu disparei, cara. E aí o pessoal começou, não, cara, quem é você? Você veio de onde? Você é muito fera, não, tô adorando. E como era só uma FM aqui, então as pessoas ouviam a 98, 100%. Obrigatoriamente era 100%. 100%. E de Carlos dos Anjos para Carlinhos Bill? Cara, tem uma história que ela é um pouco controversa, sim, sabe? Eu te falando, sou muito ruim de memória. Por mim, pela pouca memória que eu tenho, como no AM tinha o Zé Carlos, eu não poderia ser o José Carlos, eu passei só a ser Carlos dos Anjos, na FM tinha um Carlinho, da Motorraf, do Rui. Carlinhos, Carlinho, né? Caramba, Carlos Roberto também. Carlos Roberto, Carlinho. Era o Carlinho. Falou, já agora tem um Carlinho, você tem que se virar, você tem que arrumar alguma coisa. Eu falei, caramba, eu vou arrumar um. Aí surgiu algumas ideias, Carlinhos Pop, Carlinhos Grilo, Carlinhos isso, Carlinhos...
Mas não soava bem, cara. Sei. Na minha memória, um dia o Roberto ele chegou inspirado. Meu Deus. Põe inspirado nisso. Roberto Taylor, inspirado. Roberto Taylor normal. Já é uma inspiração. Mas boa. Quando ele estava inspirado, cara. Chegou, Bill. Eu falei, que isso, Roberto? Carlinhos Bill, pau. Falei, cara, gostei, ficou bom. Ficou bom. Mas aí que tá, eu não quero também tirar o mérito, porque o Edinho DJ, segundo ele, certamente tem uma memória melhor que a minha, ele falou que esse Bill foi uma sugestão dele devido ao Juninho Bill, se eu não me engano, do Trem da Alegria. Trem da Alegria, Aí pegou o Bill e associou o Carlinhos e ficou. Mas aí tem essas duas histórias, mas surgiu... E a partir daí o seguinte, hoje já não existe nem mais o Carlinhos, hoje é só o Bill. Só aqui. o Bill. O exemplo está aqui, né? Hoje ficou o Bill. E que eu não sei, eu pretendo ainda. Até porque aí eu ia ter que colocar Papo Zen 004, claro. Carlinhos Bill não ia caber aí. Eu tinha que comprar outro esse negócio brilhante, eu esqueci como é que chama isso aí. Aí eu falei, não, vamos colocar mais Bill, porque Bill sintetiza. Né? Ah, não, bateu, ficou aí, não tem como. A história, então, do rádio, ela ficou, pelo menos essa época inicial, ficou dessa forma. Eu fiquei aqui até 90 e pouco. E o interessante, aquilo que a gente falava assim, de gostar e de fazer as coisas com amor e trabalhar isso, me ouviram passando aqui pela 365, um grupo de empresários, e o pessoal gostou pra caramba do meu trabalho, falou que esse cara é fantástico. Eu tive convite quando eu estava aqui, ainda na década de 80, para ir ainda do nosso hotel Serra Negra. Estava em atividade. É um pessoal de uma Rádio Sistema Globo do Rio de Janeiro. Não Rio Capital, uma das cidades do estado do Rio de Janeiro. Falou, cara, o que você está fazendo no interior de Minas Gerais aqui? Você tem tudo para arrebentar no Rio de Janeiro. Não, tá te ouvindo aqui, a gente estava hospedado aqui no hotel, te ouvindo, fantástico, se você tiver oportunidade. Isso foi por telefone, né? Passo, a gente deixa meus contatos, tudo, né, para você entrar em contato comigo, tudo. Mas só que eu ainda não estava assim, vendo o rádio como a minha profissão, como o futuro meu como profissão. Eu estava me divertindo, eu estava fazendo rádio me divertindo, eu não estava fazendo, porque tinha fábrica, tudo. Montei uma tapeçaria depois, que eu aprendi no exército, né? Aí fiquei tapeçaria rádio. Até o dia que eu larguei tudo, fui mexer só com rádio. E até porque, até pela própria idade, né, Bill? Que, né, você, em patrocínio, né? Patrocínio o quê? Naquela época, em 1980, uns 30, 40 mil habitantes? Se isso. Acredito que sim. Né? Vamos colocar isso, vamos colocar 40 mil habitantes. Né? E para menos, viu, cara? Se você for pensar os bairros que vieram depois disso, na década de 90, 2000... Um ovinho de codorna. Era. Você pegava a MG 230, não é isso? MG 230. 230. A 462 não existia, mas você pegava ali até a Serrinha, pegava aqui o fundo Rangel aqui até o Alto da Estação. Era bem limitado. Era bem limitada. Né? Então, assim, você era, guardado as devidas proporções, você era uma estrela. Era. Você era o Tarcísio Meira da época. o Francisco Cuoco da época. Cuoco da vida? Interessante, Zé. Falando dessa oportunidade, até que me fizeram uma proposta muito bacana para me dirigir uma rádio, montar uma rádio, uma estrutura, que foi em Três Marias. Aí um pessoal passando me ouviu, falou, não, tem que levar ele aqui, tá precisando... É esse cara que a gente precisa na rádio para a gente poder... fazer a rádio que a gente quer. Isso foi na década de 90, já em 90. E eu fui, cara, para você ter ideia, daqui até lá dá 250 quilômetros. Tinha dia que nessa época eu já estava trabalhando durante o dia aqui, eles vinham me pegavam aqui, acho que 4 da tarde, rodava 250 quilômetros. Meu Deus. Ficava lá à noite trabalhando, eles me traziam. Para trabalhar. Então você não deixou a fábrica? Não, a fábrica eu deixei, alguns anos eu deixei. Aí já era só a rádio, eu já estava trabalhando durante o dia na rádio. Aí você trabalhava durante o dia na difusora. Isso. E à noite em Três Marias? Corria lá num processo de transição, né? Nossa, você tá parecendo aquele cara do... Como é que chama, Vitor? Daquele... Todo Mundo Odeia o Chris? O Július. Você tinha 2 empregos, 3 empregos? Não, mas é porque eu estava fazendo uma transição, né? E aí eu fui conhecer a cidade. Foi muito interessante, assim. E a rádio era fora, né? Um dia a gente chegou até a comentar, quando você me contou esse episódio aí. 5 quilômetros aproximadamente. A rádio era bem longe assim, guardadas as devidas proporções. Né? A mais da 040, porém, a 040 corta Três Marias, depois 5 quilômetros acima, após a aeronáutica, mais alguns quilômetros, o Mar Doce de Minas, né? Uma pousada, um hotel muito luxuoso, um posto. Fica próximo ali.
E era interessante isso, tem tantos episódios. Primeiro eu fui estruturar a rádio, né? Ver o que a rádio tinha, o que ela proporcionava. Vamos mexer mecanicamente aqui na estrutura física. Depois disso eu falei, eu quero conhecer as pessoas. É por isso que eu sempre bato o meu pé com as pessoas com quem eu trabalho nas emissoras de rádio, principalmente aqueles que dirigem, né? É porque eu vou em lugares que eles não vão. Eu estou com pessoas que eles não têm convívio no dia a dia. Então eu sei qual é o sentimento dessas pessoas. Você é o para-choque. Né? Exatamente. Tanto ali na emissora, né, que você que está levando a mensagem, quanto no dia a dia. Exatamente. Porque o cara te conhece, Bill, não, podia tocar isso, não, isso aqui tá ruim e tal. E isso aí que você tem que filtrar. Exatamente. Né? E porque rádio, se você não faz o rádio para o ouvinte, não faz sentido. Não faz sentido, não. Então o achômetro não existe, cara. Isso não pode existir, isso em lugar nenhum. Aí eu acho que isso tem que dar certo. Eu tenho que ter a comprovação, tenho que ter a certeza daquilo. Quem acha não sabe nada, né, cara? Quem acha não sabe nada. Aí o que acontece? Eu fui para as ruas. Fiquei umas 3 semanas. Ia nas lanchonetes, padarias, sacolão, no bairro, na parte central, ia para todo lugar. E eram algumas perguntas básicas, tipo assim, você ouve a rádio aqui? Eu falei, não ouço, mas por qual razão? Eu falei, não, porque não nada melhor. O que te agradaria no rádio? O que você gostaria de ouvir no rádio? Gostaria de ouvir isso. Eu falei, olha, eu vou anotar aqui, eu sou o Carlinhos Bill, estou chegando para dirigir a rádio, estou reestruturando ela aqui e pode ter certeza que a sua opinião vai ser... 25 anos, Bill? Não, uns 23, 24, 25. Certo. Não, uns 25 já. Era 25. E aí eu conversava com as pessoas e eu montei essa rádio com a estrutura que a cidade tinha. E até a gente tinha uma abrangência em algumas cidades da região. Eu cheguei a visitar também as cidades para me entender, né? Quando eu entendi isso tudo, eu formatei toda uma programação com foco no jornalismo, a boa música, programas de entretenimento, eu fiz toda a grade. Eu falei, agora é montar a equipe. Eu fui montar a equipe, não tinha locutor, estava precisando de uma locutora, não tinha uma locutora, foi onde eu inseri a Alessandra. Eu falei, cara, me casei com ela quando lá estava, né? E eu vi que ela gostava muito também, como eu gostava de... Aí eu falei, poxa, você não quer tentar, não? Se a gente veio hoje, essa locutora, para mim, em termos de... E é completa, né? Ela faz jornalismo, ela faz esporte, né? Ela faz programa de entretenimento. O que precisar, ou seja, ela faz, ela é completa. E aí eu comecei a montar essa equipe, a equipe ficou fantástica e a rádio começou a faturar, começou a ser ouvida. Tínhamos um problema de recepção de determinados pontos, porque, como você disse, ficava no alto, fora da cidade. E a cidade ficava muito baixa, então tinha... problema de recepção em vários receptores. A questão da FM tem isso, não tem? Tem, pela frequência modulada, né? Porque a AM, ela vai... é amplitude, né? Ela vai lá em cima e vai embaixo. Desce, Ia, né? Infelizmente. Triste. Mas o FM, ele faz essa onda só que deitado, vamos dizer assim. Então, ou seja, pode observar, quando você vai passar num rio não, né? Numa ponte sobre rio, que você pega mais baixo, o sinal some, começa a subir do outro lado, o sinal do FM já começa a pegar. E aí corrigi isso, cara, e a rádio estrudou, foi uma audiência fantástica. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. E fora contato com outros profissionais, porque lá, aquela região, você tem contato com Belo Horizonte. Aqui a gente pega recurso e busca a referência de São Paulo, né? Uberlândia, São Paulo. Interessante, e lá joga mais para lá, BH, né? E BH. E aqui para lá é BH. É BH, e eu vou te falar... E é bem próximo também, não é? Tem próximo. mais uns 200, 300 quilômetros. Cara, aproximadamente... Não, vai mais. Vai mais? Essa passa por 7 Lagoas ainda. Dá uma volta muito grande ali. Dá uma volta muito grande mais. Ali. Bom, você foi para a FM, fez esse baita sucesso, uma das referências, se não a maior, Bill. Eu brinco muito, e eu acho que eu já falei isso com você, alguns locutores que nasceram em patrocínio pós Carlinhos Bill na FM, têm inclusive o tom de voz, eu não estou aqui criticando, de forma alguma, mas como um bom professor, claro, né, você influencia, né, os alunos. A grande maioria são crias do Carlinhos Bill, cara. Eu tenho que admitir isso, Zé, porque não é realmente. E eles mesmos eu até vou citar um nome, e eu sou grande amigo, um baita de um profissional, que é o Juliano Rezende. Sim, né? sim. Inclusive, o Juliano, ele chegou a participar comigo
de um curso que eu dei, se eu não me engano, no ano de 2000. Há 21 anos atrás, hein? Eu lembro desse Isso, curso. você lembra desse curso? Lembro. Olha, não, interessante. Estávamos nós saindo de uma campanha vitoriosa. Não foi A mesmo. reeleição de Roberto Queiroz do Nascimento. O Betinho. O Betinho, quando você falou, agora eu vou fazer um curso de locução. Você Exatamente. Te lembra disso? Lembro. E o curso foi fantástico, foi ali na Jacomarra. Isso. Onde muitas pessoas que estão atuando hoje fizeram esse curso comigo, né? E depois desse curso também, eu dei vários cursos em Monte Carmelo, Coromandel, né? Aqui na região, tive convite para dar esse curso também, em Uberlândia. Eu fiquei assim, lisonjeado, porque você pega Uberlândia, que é um centro de referência, pode dar um curso, que eu falei assim, claro que sim, né? Eu acho muito legal. Mas patrocínio é muito privilegiado de comunicadores, ao menos já foi uma época. Nós tivemos, eu falava isso com o maior orgulho, cara, a emissora, as duas emissoras que nós tínhamos aqui, e temos até hoje ainda, né? A Difusora 95, a AM, e a 98, principalmente a 98 pelo público jovem, porque eu posso falar com mais propriedade, atingir mais público jovem. Era uma referência. Eu tinha desligado esse negócio. Não tem problema. Isso aqui, como isso aqui é um bate-papo, desliga. Fala assim, não posso. Se for Oi, minha filha, estou dando uma entrevista agora aqui para o meu Isso. amigo Zé Eloy. Daqui a pouquinho eu te ligo, tá bom? Beijo do gordo. Beijo, eu te amo, viu? Minha filhota Carlota. E eu não vou cortar, não, vai ficar, viu? Pode ficar. E eu pensei que eu tinha desligado, rapaz. Você me perdoa. Não é mesmo? Eu pensei que tinha desligado. Agora eu vou desligar. Isso. Agora eu vou desligar. Eu falei pra você, coloca no modo avião. No modo avião, rapaz. Puxa assim, aqui, ó, puxa. no modo aviãozinho. Isso, modo aviãozinho. Ai, que bonitinho. Beleza. Tem moto até aqui no... Tem moto até aí. Gosta de moto, Tem não, uma né? moto ali atrás também. Né? As câmeras estão conseguindo mostrar a moto do Bill. Tá aí, essa é uma... Essa é uma Shadow 750. Shadow 750 da Honda. Que é isso, hein, Bill? Meu Deus. Aí você fez os cursos e tal, tudo mais, aquela agitação danada. Aí caiu para você, foi apresentada a você a responsabilidade de apresentar o programa que até hoje é o carro-chefe do sistema difusor de rádio, que é o Show da Manhã. Pois é, o Show da Manhã é interessante porque, como eu já tinha, eu estava fazendo FM e sempre tinha um horário, eu tinha um resto do dia livre. E pela minha característica de comunicação, o Roberto Taylor, quando saí de férias, né, me foi incumbida essa missão dificílima de substituí-lo. E eu procurei a referência de grandes comunicadores, até já citei o Eli Correia aqui. Falei, como fazer um programa de AM, um programa de apelo bem popular? Né? Porque eu tinha feito 6, 7 anos atrás, programa à noite, mas foram poucos programas com a Liliana. Então era um cara totalmente diferente. Eu me lembro um dia eu tirei o carro da garagem aqui na Presidente Vargas e fui até a Praça Santa Luzia com você no Oi! Eu falei, gente, esse oi do Bill não vai acabar. Mas não é possível. Gente! Eu falei, meu Deus do céu. Mas é interessante, não é feio você copiar o que é bom. Não, de forma alguma. O Eli Correia, ele tinha esse oi, gente. Eu fazia o bom dia. Isso. Eu falei, poxa, eu vou adaptar do meu jeito aqui. E passou a ser uma característica. Então, os 30 dias, cara, é um programa extremamente tenso de se fazer. Ainda mais naquela época. Hoje vamos dizer que está mais fácil. Porque era no gogó mesmo. Hoje a tecnologia facilita demais. Não, a tecnologia hoje facilita demais. Então, assim, e as pessoas, a difusora sempre essa referência, né? Para as questões sociais, principalmente. E eu absorvia e absorvo até hoje muito os problemas das pessoas, porque se você não absorver os problemas, absorver que eu digo é sentir, é empatia. A pessoa chega lá, por exemplo, com a necessidade de um alimento para os filhos dela, está precisando de uma cesta básica. E você sabe e nota realmente ali uma verdade, que aquela pessoa está passando dificuldade. Naquele momento eu tenho fome. Naquele momento eu vejo os meus filhos passando por necessidade. Eu me sinto numa vontade, um desejo gigante de conseguir, de procurar ajuda, de ser um instrumento para ajudar essa pessoa. E é interessante que as pessoas captam isso. Falam, Bill, você fala com tanto vontade de ajudar e realmente ajuda. E muitas das vezes, Zé, eu fiz isso muitas das vezes, não gosto de falar sobre isso,
mas para evitar o desgaste da pessoa, né, a exposição dela, eu tinha como ajudar, às vezes com um medicamento, essas coisas, eu passava, olha, pede para fulano, pede lá na farmácia para mim, fala que foi um ouvinte que doou para a pessoa. Então nem levava no ar que a pessoa estava ali precisando para criar uma situação em cima dela, porque ela já está sofrendo, eu não ia torná-la vítima 2 vezes. Eu falei, não, leva, fala que foi alguém que deu, mas não fala que fui eu não. Então eu fiz isso muitas vezes. Existe uma frase, né? Talvez eu não consiga replicar ela da maneira correta, é o seguinte, que se a dor do outro, né, não te sensibilizar, você falhou como ser humano. Né? Ah, com certeza. Né? Com então, certeza. isso assim, você sempre... Eu me lembro, na época da campanha, que a gente, né, em 99, 2000, que a gente teve um relacionamento mais assim, maior, um relacionamento maior, assim, você sempre foi muito preocupado com essas questões sociais. Ah, demais. Eu acredito assim que... interessante, quando eu passei a ver que aí eu já assumi a condição de que eu sou um comunicador de rádio, que essa é a minha profissão. Mesmo que eu não tenha escolhido, mas ela me caiu, né? Deus me privilegiou com a voz, que com o tempo eu estou aprendendo. Eu ainda tenho muito para aprender. Eu pego pessoas que são referências para mim em termos de comunicação, de locução, principalmente eu trabalho muito locução de off hoje, né? Que presta serviço para o Brasil inteiro. Brasil inteiro, graças a Deus. Então, assim, eu sinto que eu tenho que melhorar mais ainda, sabe? Mas a partir do momento que eu assumi isso, eu passei a agradecer a Deus, assim, de forma absurda, porque eu vejo que através do exercício da minha profissão, eu posso ser essa ferramenta dele para auxílio às pessoas. Eu posso ser a voz das pessoas. Eu posso ser aquela mão, eu digo isso sempre, estendida, né, oferecendo a ajuda para aquela mão sedenta, necessitada, né, que estende pedindo. Eu passo a ser assim, um instrumento de Deus. Então, é uma profissão maravilhosa. Eu me sinto realizado, sabe? Foram quantos anos de Show da Manhã? Difícil de precisar, sim. Direto. Foi de 98 até uns 2 anos atrás, né? Uns 2 anos atrás. Final de 2019. Final de 2019. Não, julho de 2019. Julho de 2019. Quer dizer, 21 anos, direto. Isso fora o período que eu ficava cobrindo as férias do Roberto. Foi anos. Depois o Roberto saiu, o Cabral assumiu por um tempo. Né? Foi quando depois eu assumi definitivamente em 98 o Show da Manhã. E depois você deixou a difusora e foi para a capital. Isso. Eu tinha decidido em 2019 a parar definitivamente com o rádio. Eu pensei comigo, falei, não, o rádio chegou para mim, eu acho que já cumpri com o meu papel. Eu preciso trabalhar, eu preciso focar em algo para mim. Como eu tenho um estúdio, o estúdio ele ficou em segundo plano, sendo que na maioria das vezes ele foi minha principal referência, mas ele estava em segundo. Hoje era para mim ser uma potência em termos de estúdio, ter feito diversos investimentos, ter ampliado, mas sempre eu fiquei limitado, sempre trabalhando, né? E quando chegava, dava a hora, você tinha que, não, agora eu tenho que ir pro rádio. E às vezes serviço por terminar, eu deixei disso para trabalhar na emissora. Mas era o meu papel. Aí eu falei, não vou trabalhar para mim. Eu estava descontente com a forma como o rádio estava tomou rumos, né? E, infelizmente, tomou rumos que eu acredito que se não abrirem os olhos, eu digo todos os gestores de rádio, se não abrirem os olhos, viu, não ter esse olhar de sensibilidade para as pessoas, para o foco principal das pessoas, o rádio está afadado, não acabar, porque o rádio não vai acabar nunca, mas ele cada vez mais vai ceder espaço para que outras mídias que fazem isso, esse trabalho social, possam crescendo. Ou seja, eu acredito, eu penso dessa forma. E foi quando eu decidi parar, né? Eu falei, vou parar, pronto. E aí me é oferecida uma oportunidade de gerenciar uma emissora na área artística, né? Eu falei, caramba, eu falei em sair, eu não quero sair. E me foi dada essa oportunidade de fazer o rádio como eu queria fazer. Eu queria fazer uma rádio porque eu conheço as pessoas de patrocínio. E interessante que não só as pessoas de patrocínio. Zé, a patrocínio a gente precisa, nós patrocinenses natos, nós precisamos abrir os olhos e enxergar uma nova patrocínio, que hoje é verdade.
Você tem hoje a Maria vinda lá do Sergipe, você tem o José vindo lá do Paraná, de Cascavel. Exatamente. Patrocínio não é mais uma cidade só de patrocínio. Eu posso estar muito errado, mas eu acredito Não, que hoje... você está super certo, não é? Aliás, nenhuma cidade no mundo é uma cidade somente de moradores que nasceram no local. Mas o pensamento das pessoas de patrocínio que patrocina uma cidade só de patrocinense. Ah, entendi. Enquanto não se mudar isso, de saber que pessoas de culturas diferentes estão hoje vivendo, estão constituindo suas famílias, estão trabalhando, estão fazendo a grandeza da nossa cidade aqui, sabe? De entender as pessoas, as culturas, a gente tem que abrir os olhos para isso. Sabe, de saber que existem pessoas com culturas diferentes. Nós precisamos nos abrir para isso. E não fechar. Nós somos patrocínio, isso e aquilo não. E se não haver, né, esses olhos abertos para essa situação... Até porque, a gente estava até comentando em off no início, vários patrocinenses deixaram o patrocínio, né? Se saíram muito bem... tanto financeiramente, empresarialmente, e até nem tanto alguns, né? Como a gente citou o nome da Mônica Otero. Da Mônica. A Mônica, assim, ela é extremamente bem estruturada financeiramente, mas ela encontrou o lugar dela em Santa Catarina. A Mônica é uma dessas pessoas, sabe? Que a gente comentava mesmo. A Mônica é incrível. Quem acompanha nas redes sociais... Cara, você vê a cara da Mônica. Hoje a Mônica, ela tem a cara da felicidade. Ela é uma pessoa que os olhos dela têm um brilho especial. Carregada de neto, né? Onde que ela está? Ela está em Santa Catarina. Quer dizer, o ambiente ajuda, também é lindo, também, né? Eu acho que 50 metros, o quintal da casa dela é o mar. É o mar, exatamente. Então... Mas ali, o que mais eu acredito, ou seja... Ela, por mais que ela ame, adore essa cidade, ela hoje não está presente na vida social da cidade, que é exigente. A nossa sociedade é uma sociedade muito fechada, ela é muito ditatorial. Se a gente não abrir os olhos para isso... E a Mônica sempre foi contestadora. Ela foi. Contestadora. É uma característica da Mônica, ela é contestadora, ela tem opinião própria, ela foi minha colega de escola, É fantástico. Mas eu não vejo a Mônica... Preocupadíssima com as questões sociais. Também, isso sempre foi. Sempre e foi. continua, tenho certeza, lá em Santa Catarina, ela continua. Mas onde que eu digo, eu não vi a Mônica feliz aqui, vivendo em meio dessa sociedade, como ela está lá hoje. Sabe, eu vejo ela, o Marco, o esposo dela, um grande amigo meu, junto com a filha, motociclista também. Os netos agora, chegou mais um netinho. Então você vê a cara da felicidade. Então eu espero que, desejo muito, que essa pandemia que fez com que nós nos retraíssemos, né? A gente retraiu, a gente estava indo numa explosão, numa correria desenfreada, todos estavam nisso, o mundo estava tomando... Isso fez com que nós voltássemos, mas voltar para dentro de si, fazer uma introspecção. Você sempre me dá um pulo para cima e cai dentro de você mesmo. Reavalie sua posição, reavalie os seus conceitos, valorize o que realmente é bom. Muitos que fazem parte dessa sociedade que eu digo, ditatorial, ou seja, você vê que não são pessoas que estão felizes, é notório, né? Então que as pessoas possam fazer uma ampla reavaliação de si mesmo e tornarem-se pessoas melhores, olhar com mais amor, com mais fraternidade para as pessoas, para viver melhor, ser feliz. Porque a vida, cara, é um estalo, é daqui para ali. A gente não sabe quantos que estavam aí, né? Perdemos nessa pandemia, pessoas jovens, coisa muito grande. Porque tinham projetos de vida, tinham sonhos para serem realizados, conquistas para serem alcançadas, e infelizmente pararam. Um vírus, um inimigo invisível. Então, é o que eu penso, é o que mais hoje me faz ficar firme dentro do meu propósito. Primeira questão de maturidade. Vou fazer 55 anos em setembro. Que inveja. Eu fiz 59. Com carinha de 54, né? Com carinha de 54. Eu tenho... mas o que é legal nisso, você está vivendo isso também, né? Com a idade, você você analisa melhor a situação antes de tomar aquela história, né, Bill? Você tem uma bala só, né? Você não pode errar. 50%, você não tem 50% dá errado. Você não tem direito de errar. Não. Né? A gente não pode se dar o luxo de errar mais. Porque para corrigir um erro, pode levar muito tempo. Então, a gente faz as coisas de forma mais consciente, mais consistente, né? Você está mais seguro. E hoje eu também o seguinte,
Cara, eu vejo pessoas que não me agradam. Eu de manhã, eu olho no Instagram, né? Na rede social. Na rede social ali, no teu Instagram, o Face na rede social como um todo. Tem algo que me desagrada, cara, eu vou parar de deletar. Seguir, sabe? E você vê que aquilo é insistente, porque tem muitas pessoas que parece que elas sentem uma necessidade de incomodar. De incomodar. E me incomodou. Eu não quero ninguém me incomodando, cara. Sabe, eu não vou... Semos dois, Carlinhos. Semos dois? Então toca aqui, Shazam. Shazam. Então, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma ampla reflexão, eu acho que todo mundo, sabe, pra gente viver melhor e, acima de tudo, ser feliz enquanto é tempo. Tudo isso culminou agora, você passou pela Difusora AM, Difusora FM, apresentou o Show da Manhã, saiu do Show da Manhã, ficou um ano e pouco na Rádio Capital, fechou o ciclo no rádio convencional, né? Sim. E partiu agora para a internet, um baita de um projeto que já começou praticamente ontem e já está viralizando, que é a Rádio Vox. Pois é, Zé. Para ser sincero, até uns 3 meses atrás, antes de eu tomar a decisão de deixar o rádio convencional definitivamente, eu não tinha a ideia de fazer. Eu tinha a ideia de desenvolver um canal, né, no YouTube de entretenimento, tanto que a minha camisa... Carlinhos Bill Entertainment. Eu já fiz, então eu sou muito organizado nesse aspecto, né? Mandei fazer os banners, as canoplas, comprei o microfone, investimento em equipamentos, de filmagem, tudo. Mas em paralelo com isso eu falei, poxa, eu preciso ter algo paralelo a esse projeto, algo que eu possa também agregar. Eu falei, vai montar uma rádio. Busquei informações das mais diversas, sobre o próprio aspecto da legalidade, tudo que envolva o rádio web, os cuidados, tudo, melhor forma de transmissão, sistemas de streaming, qual o melhor caminho, etc, tudo mais, onde eu estou realizando um sonho. O sonho é o seguinte, como eu sou de uma geração, lá da década de 80, do rádio, de excelentes músicos, excelentes cantores, excelentes artistas bandas. E tudo mais, essa enxurrada que tem hoje, cara, geração que você... MTV. Não, e voltando à questão do rádio convencional. Aquilo que você, o ouvinte é obrigado a ouvir aquilo que você toca, cara, é onde que a pessoa vai desligar, ela vai mudar de canal, não tem... porque a gente sabe hoje, a mídia paga. Né? Os artistas que compram espaço. Veja bem, um artista já está tão sofrido, você imagina nesse período de pandemia agora, os que já estão consagrados, bem da vida, mas aqueles que estão começando, cara, não tem uma oportunidade de você ceder um espaço na sua rádio para poder... Se a música é boa, vamos tocar. Já foi desse jeito. Claro. Né? Não que eu só estou fazendo esse paralelo para citar a referência à questão da música. Como eu disse num momento desse nosso bate-papo, né? A gente não está aqui querendo cagar a regra, né, Bruno? Não, de jeito nenhum. A gente está dando apenas fazendo uma pequena observação. Pois é, e aí, Zé, entrou essa questão, vou fazer uma rádio do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito que vai agradar as pessoas. Primeiro, sertanejo não entra nem a pau. Não entra. Nem Christian Me perguntar, não. Milionário José Rico. Não. Mato Grosso Matias, não. Bruno e Marrone, de jeito nenhum, menos ainda. Não entra. Não entra porque as rádios elas já tocam isso o dia inteiro, elas já têm os espaços o dia inteiro. Eu queria dar oportunidade. Meu sonho. Se a pessoa ligar para você assim, Bill, faz um programa só sertanejo, porque se você fizer, eu vou ficar ligado na sua rádio 24 horas por dia. O que você fala para ela? Olha, me perdoe, mas a minha rádio, ela não... Mas se você tem a opção da rádio A, B, C ou D, faz isso. Liga lá que você vai ouvir. Eu tenho que fazer isso, cara. Claro. Porque o meu sonho, Zé, é o seguinte... Eu acho também que você está certo. Tem que segmentar mesmo, cara. Tem que segmentar. 6 horas da manhã. Claro, e veja bem, eu não quero, em hipótese alguma, até deixar bem claro isso daqui, longe de mim, pretensão zero. Longe de nós. De concorrer com rádio comercial. Não tem nem como. Né? Não tem nem como. É igual o caso do meu projeto aqui. Eu longe de mim querer... você está fazendo programa de... Não é entrevista, é um bate-papo, é um negócio, é um formato que está no Brasil inteiro, né? Veio lá dos Estados Unidos com o Joe Rogan. Então, assim, é uma coisa que está todo mundo fazendo e é uma oportunidade que eu tenho de trazer um cara que eu gosto pra caramba, não é só o Bill, não, mas todo mundo trazer aqui para bater um papo comigo. Continua. E aí assim, longe de minha pretensão, não quero fazer de jeito nenhum, mas eu quero dar um mecanismo, uma alternativa, Zé, de 6 horas da manhã, qualquer rádio que você ligar vai estar tocando sertanejo. Qualquer rádio que você ligar.
queria dar a oportunidade, se ouvir às 6 horas da manhã, você levanta às 6 para ir trabalhar, se ouvir Legião Urbana, Pais e Filhos. Para você lembrar dos seus filhos que você precisa levantar, você precisa estar estimulado para enfrentar aquele dia, para ouvir uma boa música que vai mexer com a sua alma, que vai te deixar motivado para enfrentar o dia. De você ouvir, às vezes você teve um sonho à noite e uma música te reflete ainda aquele sonho, que vai te falar de uma música que vai trazer 10, 15, 20 anos atrás um fato interessante, que vai te mudar o dia, que vai te trazer. Então, porque a música tem isso, né, Bill? Tem, a música te volta, te retorna ao passado. Hoje pela manhã eu estava vendo rede social, o cara postou um clipe do Fagner, Borbulhas de Amor. Eu peguei e cliquei, fiquei ouvindo e virei para Débora, bem, eu adoro essa música, sabe? Então, assim, é uma música totalmente fora do contexto que não toca. Não toca. Não toca, e mas é isso que eu estou fazendo, tocando essas músicas agora, sabe? Então, assim, e tem um horário específico, Zé, sabe? Primeiro eu estou formatando, já está no ar, tá? E agora... Como fazer para... você tem que baixar o aplicativo, não é isso? Exatamente, no Play Store, né? O fato é o seguinte, como é um aplicativo novo, foi lançado para mim, me liberaram, a empresa de Uberlândia que desenvolveu para mim. Inicialmente fiz o Android, tá? Para Android, que hoje representa em torno de 80 e poucos por cento dos smartphones no mercado. Então, e posteriormente vai ter o iOS também. E aí desenvolveu o aplicativo, né? Eu contratei o sistema de streaming Uberlândia, então o aplicativo ficou pronto na quinta-feira. Quer dizer, mas eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que já tem. O pessoal está baixando, tá? Exatamente, quantidade fantástica. Até preciso mas está com problema, você tem que olhar que está com problema de buffering, que fala, não é? Buffering, a leitura. A leitura, Você começa a tocar, de repente carrega e vai. Segundo o desenvolvedor, que é o Laelson, de Uberlândia, ele me explicou que ele buscou já uma informação inicial junto a Android, o Google, vai de modelos e até a própria atualização do Android. Sei. Né? Mas tem mais alguma coisa, que muitas pessoas estão com o smartphone de última geração com Android atualizado, smartphone de linha, e não está conseguindo. Não está conseguindo. Mas é aquele... Como é que é o embrião da coisa, né, Bill? Sim. A coisa já está no ar. Agora é aquela história igual como eu estou fazendo aqui no canal. A gente troca o pneu com o carro andando. Claro. É o que está acontecendo. Mas aí vem a formatação do programa, por exemplo. No final da tarde, eu fiz uma programação de segunda a sexta-feira, de 18 às 19 horas, que é o Vox Fit. Porque o nome da rádio, eu levei o nome do meu estúdio. Né? O Vox. O Fit, que são músicas eletrônicas, né, agradáveis para quem vai fazer uma caminhada, porque você tem a oportunidade de seu smartphone colocar para você ter um estímulo para você fazer a sua atividade. Legal. 19 horas tem o Bendito Rock, que são músicas clássicas de Whitesnake, Def Leppard, Queen, AC/DC, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden. Então, um rock clássico para a pessoa ter a oportunidade de também ter um horário de poder ouvir fora do horário comercial. Durante o horário comercial, de manhã, a madrugada toda é uma madrugada bem light, bem suave, com MPB clássica, tudo que merece. De manhã, as músicas que eu citei, entra lá uma Legião Urbana, entra um Flávio Venturino, Beto Guedes, Lobois, Milton Nascimento. Quer dizer, aí você tem uma gama de músicas 24 horas, sabe? Hora do almoço também tem uma programação especial. MPB clássica, para justamente dar essa oportunidade. No domingo, uma atração especial, depois das 19 horas. DJ Cadu, Pressão nas Véias. Pressão nas Véias. Pois mais um parceiraço aí, o Cadu é um cara fantástico ao longo da sua carreira profissional como DJ, né? Marcou época também. Marcou. Né? E tem muita gente saudosista que tá adorando. O Cadu é o Alok da década de... Exatamente. De 80. Não é isso? Exatamente. Guardando também, claro, as devidas proporções, mas o Cadu, na região aqui... Como dizer, mandava e desmandava. Mandava e desmandava. Pois parceiraço, todo domingo às 19 horas. Aí tem Mexia com os corações, com as hoje, véia. Exatamente. Palhaço. Mas o rádio está aí, Zé, sabe? E graças a Deus, quem está ouvindo, pelo menos os comentários são os... eu adorei, cara. Eu já baixei e estou ouvindo direto. Já passei para a Débora, liga no celular. Não, agora é música boa... Porque você tem uma sensibilidade. E eu vivi tudo isso no rádio, né, de 85. Quer dizer, eu já conhecia a rádio antes de 85, porque eu ouvia sempre desde pequeno. Então,
conheço muita música. E principalmente aqui de uma coisa bem nossa, bem patrocínio, eu sei tudo que tocou de lá para cá. Então eu sei o que as pessoas gostam. E eu vejo a carência principalmente de um público mais maduro hoje, né? Que já estão, vamos dizer assim, bem colocados na vida. Foi aquele jovem da época que acabou se formando, hoje é um médico, renomado, está aí na cidade. Não tem alternativa de uma boa música, ele tem que recorrer. O Spotify tem que. Não, agora tem um canal local de patrocínio. Eu digo que é o seguinte, é genuinamente patrocínio, né, para o mundo. Então, quem quiser, ou seja, com relação a entrar lá no meu canal, tá? No Instagram e no Facebook, Carlinhos Bill, no Facebook. E Carlinhos Bill, tudo junto. Carlinhos Bill, Carlinhos _ Bill no Face, no Instagram. Isso. Aí tem na bio lá, né, o link para baixar. Porque, como eu estava explicando, como ele é muito novo ainda o aplicativo, e à medida ele vai subindo à medida que as pessoas vão baixando. Tem muita rádio, cara. Então é o seguinte, para ele aparecer ali, muita gente pensa, vai clicar, já vai aparecer logo de imediato. Não, vai ter que procurar, o dedinho vai ficar assim. Mas você vai ter que ficar. Mas vamos chegar lá, chegar lá com fé em Deus, com certeza. E o que esperar do Bill agora, depois da Rádio Vox, Bill? Já tem, eu sei que a sua cabeça, entendeu? Aí entra o canal do YouTube. Tsunami, cara. É uma coisa muito louca, cara. Eu não paro de pensar. Eu estava conversando com o Gleidson aqui. A minha primeira entrevista foi com o Gleidson Caese. O Gleidson, que você deve conhecer, ambientalista, professor de geografia, músico também. Sim. Né? Tocou na Preta J. Toca, aliás, na Preta J. Ele falou assim, toda vez que eu falei, eu vou trazer o Bill aqui. Aí ele falou, toda vez que eu encontro o Bill, eu falo, sim, bora! É verdade. Grande e ele fala, e o Bill é o seguinte, cara, o Bill, você chega com um problema, você fala, Bill, esse problema não tem solução. Ele fala, tem, e ele tira o coelho da cartola. Eu achei legal essa analogia que ele fez, e realmente, quem trabalhou pelo pouco tempo, né, que a gente trabalhou junto, eu vi que você tem essa particularidade, cara. Sabe que, principalmente, eu posso falar assim, eu falo de mim com toda a propriedade, claro, né? Eu não posso falar isso para todo mundo, Quem mas... quiser falar mal de mim, me chame, que eu sei tudo ao meu respeito. Mas eu digo que muitas pessoas, elas ficam limitadas na sua vida, elas ficam condicionadas a uma determinada situação por ter medo de investir, por não acreditar em si, na sua capacidade, né, no seu potencial. E eu não tenho disso, muito pelo contrário, eu não tenho receio de nada, eu não tenho medo de nada. Eu sou destemido, eu vou à luta. Por exemplo, essa questão da rádio. Eu estou desempregado hoje. Hoje estou desempregado. Eu estou com um projeto que eu sei que não é da noite para o dia. Agora eu sou persistente, eu sou chato. Essa rádio, ela veio para ficar, e ela vai ficar, e ela vai demorar muito tempo. Se Deus quiser, ela vai passar para os meus filhos e vão seguir, porque vai ser a referência. Mas tem que plantar a semente. Eu estou regrando ela está crescendo, ela vai crescer muito. Paralelo a isso, porque como ela funciona por si só, quero desenvolver programas ao vivo também. Vai ser algo que isso aí vai vir muita novidade, não vai parar de ter novidade. A rádio sempre vai ter uma novidade diferente. Com menos de 5 dias já trouxe uma parceria do Cadu. Já estou com mais parcerias vou dizer, com programas extremamente interessantes. Então a coisa vai crescer. Mas paralelo à rádio, tem um canal do YouTube. O canal do YouTube, Zé, uma coisa que eu não quero deixar de fazer é de me doar para as pessoas. A gente está num período muito crítico, um período muito difícil, emocionalmente falando. As pessoas estão extremamente fragilizadas. Sim. Emocionalmente, você olha para a pessoa se brincar, ela chora, só da forma como você olha. Então as pessoas estão com medo, elas precisam de uma palavra amiga, de fé, de esperança. E fora o derrame de fake news, exatamente, informações desencontradas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, enfim. A coisa virou assim, para cada 10 pessoas... Que agrava mais, né? Que agravam, para cada 10 pessoas que passam a informação correta, existem 90 que deturpam tudo que está sendo passado, que está acontecendo, é muito complicado. E um quadro que eu desenvolvi durante muitos anos, fiz isso, eram mensagens positivas para as pessoas, contando historinhas, parábolas, né? E sempre fazendo moral da história, dando a minha opinião com base naquela história. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu opinei, mas eu falei, isso aqui é a minha opinião. Você tem uma formada a respeito? Pense nisso, tenha um ótimo dia. Então eu quero fazer mensagem, mas visual. O rádio sempre transportou minha voz, agora eu quero me transportar para dentro da vida das pessoas, no smartphone,
no computador, no tablet. Ou seja, onde quer tiver oportunidade, ela na vai geladeira, ter de ver, no de passar liquidificador, também. forno micro-ônibus. Micro-ondas também. Na airfryer. Quente notícia. Notícia quente. Aí, ou seja, para as pessoas, não somente elas serem beneficiadas com a mensagem que vai trazer algo de bom, como também elas poderem repassar isso adiante. Então, só que audiovisual. Eu trabalhei na estrutura, investi em estrutura para justamente, junto à minha voz, à minha cara também, imagens que associam àquela mensagem para justamente levar a pessoa, tirar ela daquela situação que ela está para o mundo imaginário ali, para que ela possa, né, absorver a mensagem e depois ela voltar para o mundo dela diferente, melhor. Sabe, eu quero fazer isso. Outra também que eu quero fazer, isso daí é de dar oportunidade. Como você está me dando a oportunidade de estar aqui contigo, né? Também de dar oportunidade para outras pessoas. Só que eu penso mais no ramo comercial. Ou seja, vou pegar um determinado empresário, se ele não quiser participar, né, alguém indicado por ele, por exemplo, conhecer a vida de uma empresa agropecuária, já que nós temos grande aptidão para o meio rural o aqui, agronegócio. Né? O agronegócio. Então é o seguinte, como é a atividade de um profissional de assistência veterinária, por exemplo, da empresa? Acompanhar ele um dia, fazer todo um trabalho, né, e de saber da recepção das pessoas que estão ali aguardando com ansiedade a chegada. Legal. De ir fazer isso. Vai dar trabalho? Vai, mas também se fosse fácil eu não queria. O que não dá trabalho, Bill? Mas se fosse fácil eu não queria. Nós estamos aqui hoje pela terceira tentativa. Tivemos a primeira tentativa, falhou. A segunda, falhou. E a terceira deu certo. Forte. Eu estou te falando, não pode desistir. E essa é mais uma alternativa, justamente de mostrar o que é que nós temos. Porque muitas vezes patrocina uma cidade que tem muitas opções. Só que, infelizmente, devido aos meios, às formas, né, o patrocinense talvez não tenha conhecimento que se tem aqui. E principalmente os pequenos, sabe? Que estão aí, infelizmente, nesse processo de pandemia, com esse fechamento do comércio, os pequenos que estão pagando preço muito alto. E, infelizmente, muitos não conseguirem reerguer. Com certeza não. Se reerguer. Vão pedir porque falência quem mesmo, trabalha, a gente brincava, né, Bill? Que quem trabalha o hoje, né, aquela velha máxima, né? O cara vende o almoço para comer a janta, para comprar a janta. E às vezes nem consegue o dinheiro que ele vendeu o almoço, ele não consegue. É verdade. Né? Comprar a janta. Realmente a situação é muito complicada. Mas eu acredito que... Pode falar. Mas eu acredito, Zé, ou seja, essa pandemia, cada um tem uma ideia diferente. Eu não gosto muito de seguir aquilo que é ditado, aquilo que foi dito. Mas eu absorvo o que um disse, o que o outro diz, tudo. E, naturalmente, tem minha opinião própria, né? Ela não veio para ficar, assim, definitivamente, da forma como está hoje. Eu acho que nós teremos que conviver. Sim, isso aí é para sempre. Isso é fato. Com vírus, vai. Né? Mas que a vida, eu não vou dizer que ela vai voltar ao normal, mas pelo menos muito próximo do que já foi um dia, em termos de normalidade. A vida tem que seguir. Não tem alternativa. Né? Nós vamos passar por esse processo à medida com que as pessoas forem vacinadas, né? A própria autoimunidade e autoconfiança, porque eu acho que tudo está muito associado. Primeiro, acredite na cura. Acredite que isso é instrumento de Deus para curar. Ou seja, se você acredita, já é meio caminho andado. O resto, a vacina vai fazer o papel dela. O medo, ele te leva para um abismo. E se bobear, você cai nesse abismo. Então, você tem que ter confiança em si e em Deus. Isso é fundamental para tudo que você vai fazer na sua vida. Né? Então, acreditar que a gente vai sair disso. E muitas pessoas precisarão justamente de alternativas, de caminhos, né, para poderem mostrar o seu trabalho. Onde que eu penso na projeção também desse canal. Está tudo preparado já. São muitas novidades. Cara, igual você falou é uma emaranhada aqui, é um liquidificador, vai caindo aqui, ideia a todo instante. Graças a Deus, não para de fluir. Você falou de Deus aí, para a gente finalizar. Sim. Se Deus, o grande arquiteto do universo, o Criador, te desse o direito de hoje escrever uma carta para o Carlinhos Bill lá com 22, 25 anos, o que você escreveria nessa carta? Que eu escreveria? Isso é uma pergunta Hebe Camargo, você sabe, né? Sim, Marília Gabi Gabriela. Rapaz,
Eu seria curto e grosso. Curto e grosso. Faça tudo de novo. Faça tudo que você achar correto. Respeite pai, respeite mãe, respeite as pessoas, respeite a si, acredite e seja feliz. Acho que seria, de uma forma muito objetiva assim, isso. Eu não mudaria nada, Zé. Como eu disse, volto a dizer, eu fui presenteado por Deus com o dom da comunicação. Então, agradeço todo santo dia, mesmo não estando ativo no rádio comercial, né? Mas eu acredito que na comunicação eu ainda tenho, eu ainda e terei por muito tempo voz, porque as pessoas confiam no que eu falo, as pessoas confiam em mim, as pessoas confiam no Bill, porque eu nunca fiz nada que mostrasse contrário a tudo aquilo que eu penso, né? O que eu penso. Então eu faço de forma muito consciente. Às vezes as pessoas podem agradar e podem desagradar daquilo que eu falo, mas o meu direito de dizer o que penso, né? É claro que a gente tem que ter um certo cuidado, às vezes, porque o que você fala, mesmo sendo o que você pensa, isso pode ferir alguém. Se ferir alguém, então eu já evito de fazer isso, né? Bill, obrigadão pela presença, cara. Que agradeço. Valeu demais mesmo, super bacana, continue. E a gente vai estar no próximo, não estando do lado de cá, mas do lado de lá, do lado da telinha, né, acompanhando aí o próximo entrevistado. Te agradeço. Parabéns, muito sucesso, Deus abençoe. E fé, meu irmão. Tá certo. Valeu, gente. Eu recebi hoje, né, o meu amigo José Carlos dos Anjos, também conhecido como Carlinhos Bill, comunicador que está aí lançando um novo projeto, a rádio que você baixa nos aplicativos, Rádio Vox. Ó, gente, só música de qualidade. Né? Quem tem acima de 30 anos aí vai baixar e vou te contar, vai colocar ali nos favoritos, né, Carlinhos Bill? Vai, com certeza. E não vai desligar nunca mais. Valeu, gente. Se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e semana que vem tem mais um grande entrevistado aqui no Papo Zen Podcast. Tchau, tchau.